E olha, agora até vou voltar aqui nessa câmera, que eu vou pedir aqui para mostrar aqui no telão a imagem desse homem aqui. A gente já mostrou ela várias vezes aqui. A gente sente muito quando fala do Clóvis, porque o Clóvis é aquele trabalhador que estava em frente de casa, você lembra? Pois é, um homem muito querido, inclusive, por todos ali no Tatuquara, e que acabou morrendo de forma trágica. O seu Clóvis estava vendendo espetinhos na frente de casa quando foi surpreendido, foi atropelado. Enquanto o vendedor estava ali pedindo socorro embaixo dos escombros, o motorista, deu no pé, fugiu do local. Bom, a gente conversou com o advogado desse motorista, a Thaís Travensoli. A nossa TT do BG tem informações pra gente agora. O que foi falado? Thaís Travensoli, boa tarde para você, seja bem-vindo. Qual a novidade? Oi, Jason, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, nós conversamos com o advogado desse motorista que deu uma outra versão para esse caso, O acidente que gerou a morte do Clóvis Lopes, de 49 anos, o vendedor de espetinhos ali no bairro Tatuquara. Primeiramente, o motorista se apresentou nesta semana, na terça-feira, na Delegacia de Delitos de Trânsito, deu a versão dele em depoimento e a gente vai ouvir agora alguns trechos da entrevista com esse advogado. Primeiro, ele comentou do que teria gerado esse acidente. A versão da defesa é que teria acontecido ali uma falha mecânica. Veja o que diz o advogado. Ele já era cliente do seu Clóvis, do vendedor de espetinho, e ele disse que ia parar nesse espetinho para comprar, que ele não ia, já era tarde, já não ia fazer janta, ele ia comprar espetinho. E esse carro, esse veículo, esse Palio, ele já tinha sido pela terceira vez mandado no mecânico, ele estava com um problema na aceleração. E aí o carro, quando ele vai tentar parar nesse espetinho, o carro acelera e ele não consegue frear e vai para dentro da residência lá. A versão, então, deles é de uma falha mecânica e foi isso que o cliente desse advogado também disse na Delegacia de Delitos de Trânsito, segundo ele. Agora há pouco eu fiz contato com um familiar do Clóvis que desconhece essa informação, A esposa do seu Clóvis não tem essa informação de que esse homem que causou o acidente, ele seria cliente do seu Clóvis, que já conhecia a região. O advogado também comentou a respeito dessa fuga, E é isso que gera muita revolta nos familiares, porque é que logo depois do acidente, com o seu Clóvis ali precisando de socorro, preso nas ferragens, por que é que esse motorista saiu do local? Isso que revolta também os familiares do seu Clóvis. Segundo o advogado, ele saiu do local porque estaria sendo agredido e ele também trouxe uma outra versão para aquele vídeo, que inclusive nós já mostramos aqui no Balanço Geral, um vídeo em que dois homens aparecem correndo. Para a família, a informação que também chegou para a família a partir da vizinhança ali, é que esses dois homens saíram do carro correndo para sair do local. Seria então motorista e passageiro. No entanto, segundo o advogado, a versão é de que seria o motorista correndo, saindo do local depois de ter sofrido agressões ali na esquina da casa, por isso que ele saiu do local, e um outro homem estaria correndo atrás dele para segurá-lo. Essa é a versão. Veja o que diz o advogado. Ele saiu do carro, assustado, tonto, Ele tem ainda um problema de dicção, Na verdade, ele é gago. E as pessoas começaram a falar para ele que ele estava bêbado. Por um instinto de sobrevivência, ele acabou saindo do local para não ser agredido, para não ser linchado. E nesse vídeo que aparece, se vocês prestarem atenção, o nosso cliente está na frente correndo e existe uma pessoa atrás que está tentando alcançá-lo. Isso prova que ele não estava bêbado, porque senão ele não conseguiria fugir do local, ou sair correndo, O advogado também comentou a respeito da carteira de habilitação. Esse motorista não tinha carteira de habilitação, não tinha autorização para estar dirigindo esse veículo, mas estava. Ele diz que é uma pessoa que não sabe ler e escrever, por isso não tirou a carteira de habilitação, que estava assim fazendo errado, e o advogado comentou o que seria a culpa desse motorista. Veja só.
Ele vai responder provavelmente administrativamente por uma multa por dirigir sem carteira. Mas tem que analisar todo o conjunto de prova e ver se realmente o fato de ele não ter carteira ajudou a ocorrência do delito. Assim, na verdade, o próprio fato de não ter carteira já demonstra que ele tinha imperícia na condução desse veículo, né? E aí provavelmente vai responder por um homicídio culposo, né? Mas se for constatado mesmo, né, que houve uma falha mecânica no carro, provavelmente ele possa ser absolvido. Esse caso aconteceu na quinta-feira à noite, ali perto de 10 horas da noite. Faltavam 3 espetinhos para o seu Clóvis terminar de vender. A esposa também estava com ele ali na barraca. Ele vendia espetinhos na frente de casa há pelo menos uns 6 meses aí, a partir da pandemia, para conseguir dinheiro para ajudar a esposa a pagar as contas. Seu Clóvis, um homem muito querido na região do bairro Tatuquara, uma casa de esquina. De repente a mulher saiu rapidinho para tomar um banho, escutou o barulho, saiu correndo. O marido já ali preso nas ferragens. Eles chamaram o socorro, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Seu Clóvis, de 49 anos de idade. Os vizinhos ali da região e também os familiares trazem a versão de que era um motorista e um passageiro. Também informações dos familiares que chegam para os familiares dão conta de que ele também, esse motorista, estaria num bar, o que não é a versão também da defesa. Jasson. Obrigado, Thaís Travessoli, trazendo atualizações sobre esse caso que a gente tem acompanhado desde o início. Doutora Márcia, eu não consigo entender, doutora Márcia. Se não tinha carteira de motorista, por que vai dirigir o carro? Se era cliente, por que fugiu? E o homem que estaria correndo, segundo o advogado, que estaria correndo para alcançá-lo? Quem é esse homem? Tá tudo meio estranho nessa história, doutora Márcia. Meio estranho, Jasson. Tá bem estranho. Primeiro, que se ele estava estacionando, ele não estaria de frente, ele estaria de lado, né? Ele teria continuado, se esse era o plano, né? As coisas são contestáveis, né? Segundo, ele não tinha habilitação, não devia estar. E se ele sabia que o carro dele estava com problema, é mais um motivo para deixar o carro em casa, né? Tá certo, doutora Márcia, a gente continua acompanhando, trazendo todas as novidades sobre esse caso para você aqui no Balanço Geral. O detalhe é o seguinte, que o homem que estava trabalhando perdeu a vida.